Fala pessoal, vou falar sobre este filme que eu fiquei incrédula, que eu não tinha assistido ainda. O Leonardo DiCaprio, que é o principal ator desse filme, o principal, né, o destaque, assim, que faz o papel principal, como que eu posso dizer? E não desmerecendo, é muito comum. Teve uma época que ele começou a fazer muito filme, e ele faz até hoje. Então, às vezes, talvez, aí me corrija, eu não sei vocês, mas às vezes fica até com, não é nem preconceito, mas tipo, eu já assisti tanto filme que tem ele, que às vezes você vê num filme, você acha que já assistiu. E foi o caso do Aviador. Eu vi um trechinho, uma chamada deste filme no TikTok, e aí eu peguei e falei assim, eu assisti esse filme, mas eu não tô lembrada dele. E aí eu falei, tá, vou assistir. Aí eu pesquisei, encontrei, eu falei, ué, não tinha assistido. Então eu sabia da existência dele, mas eu não tinha assistido. E onde que eu quero chegar com isso? Meu, ele é top. Top pra quem? Primeiro que é baseado em fatos reais. Esse é o primeiro ponto. Então, sim, existiu esse personagem na vida real. Claro que o filme ele sempre vai trazer uma parte muito mais branda do que realmente foi, muito mais é, lúdica, né? Só que dá para ter uma ideia. E a gente consegue ver esse tipo de comportamento em outros empreendedores, porque esse é o tipo de história fora da curva. Numa época em que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, se você não tem a tecnologia que está por vir, adivinha, alguém criou. E é o caso dele. Ele não só criava, como também ele via lá na frente e inovava. Então, é um excelente filme para empreendedores, sim, para quem trabalha com projeto, questão de gestão de tempo, e eu acho que todo empreendedor deve assistir esse filme. Ponto. Sem mais. Empreendedor, empreendedora. E aí eu destaco realmente o quanto o Leonardo DiCaprio ele é um excelente ator. Porque eu creio que quando você assiste um filme que aquele personagem, aquele ator, não é mais aquele ator, é aquele personagem, você sente quando o filme é bom. Que é esse caso. Literalmente você está introduzida numa história daquele personagem, independente de quem está interpretando. Então, inclusive depois eu fiquei sabendo que ele foi indicado na época como melhor ator para esse filme, ele não ganhou, mas foi uma indicação, e assim, gente, só assiste pra você ver que, tipo, tipo, sabe, é diferente. É uma atuação bem diferente. Mas vamos entrar no contexto do personagem, né, da história. Existiu, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas o nome dele tá aqui, eu acho que é Harvard, não me lembro agora o nome dele, mas existiu um jovem que herdou uma herança do pai. E esse pai ele já era inventor, então ele já nasceu dentro de um contexto de invenção, né? O pai dele vivia no Texas e tal. Para falar a verdade, eu li pela sinopse, eu não pesquisei, mas se pesquisar a gente sabe um pouco mais. Então, se você tiver essa curiosidade, vai e pesquise. E depois que eu terminar de gravar o vídeo, eu vou pesquisar, porque agora me veio assim, tá? Que tipos de invenções esse pai inventava? Porque, querendo ou não, ele nasceu dentro de um ambiente disruptivo de inovação. Então ele já trazia isso no DNA dele. De qualquer maneira, ele foi super protegido pela mãe, porque ele viveu numa época que tinha muitas doenças, né? E as crianças, inclusive, morriam cedo. Então ele foi privado de se expor a alguns agentes aí que poderia causar algum tipo de doença para ele. Então ele foi super protegido pela mãe, mas em contrapartida era um ambiente próspero porque o pai ele tinha negócios aí. E aí ele acaba herdando uma herança, só que ele por si só, independente de pai e mãe, ele tinha algumas aspirações. Então uma das coisas que ele dizia quando ele era criança que ele ia fazer os melhores filmes e os melhores aviões do mundo. E por que essa paixão pelo cinema? Primeiro, como nasceu num contexto americano onde querendo ou não tem essa cultura de produção de filme, e gente, se você analisar, tem lugar melhor para quem empreende do que roteirizar, produzir e distribuir. É o mesmo que a gente faz nos negócios. Você tem lá a sua solução, você desenvolve aquela solução, aí você
otimiza essa solução, vai para o mercado, ganha dinheiro com isso e vai avançando. Então, no cenário do empreendedorismo, é o mesmo cenário dos filmes. Só que o filme, ele trabalha algumas questões um pouco mais lúdicas, só que também serve para a gente aprender na hora de praticar marketing. Porque se tem uma coisa que entra na cabeça das pessoas é filme. E filmes muito complexos, né? As pessoas ficam, não entendi aquele filme. A pessoa tem que assistir de novo. Então, é um filme sobre a história de alguém. Ponto. E quando você vê o contexto e começa a fazer analogia entre o que você está vendo e aquilo que você vive, você vê que é o mesmo contexto. Só que tem umas diferenças gritantes nessa história. Ele produzia filmes, mas ele tinha uma outra paixão que eram os aviões. Só que ele não construía aviões, mas ele era um entendedor. E a partir do momento que você entende de algo, sabe onde você quer alcançar algo, você precisa ir atrás da mão de obra que vai executar isso. Então ele não executava nada, né? Mas ele liderava tudo. Então esse é o ponto alto dessa história. E é muito interessantíssimo. Por quê? Ele é o visionário. Ele é a pessoa que vê além. Ele olha para o futuro, olha para o presente e fala: a gente precisa fazer algo mais veloz, a gente precisa fazer algo um pouco mais assim. Ah, mas não dá. Bom, então o que dá? Então ele tem uma inteligência e uma analogia, é uma inteligência analítica muito grande. Ele tem a criatividade muito grande e ele tem a atitude e a coragem de colocar os projetos em prática. E aí ele se cerca de profissionais que vai colocar a mão na massa. Então ele contrata um excelente, porque ele tem caixa. Então não vamos lembrar que, primeiro, não é todo mundo que tem dinheiro que faz realizações. Então, ok. Mas a partir do momento que você tem dinheiro e você tem toda essa bagagem comportamental com você, logo você é um realizador. E aí você contrata pessoas para desovar os projetos. E ele praticamente não colocava a mão em nada, mas ele queria avaliar tudo. Ele queria avaliar o projeto, era ele que aprovava se estava correto ou não. Então ele delegava muito bem. Porque também, né, ele falou, tem as ideias aqui, eu quero o melhor engenheiro, eu quero o melhor projetista, eu quero uma pessoa para finanças, e ele se cercava de profissionais, e é legal que no filme ele falou assim, quanto você ganha em tal lugar? Ah, sei lá, 10 mil, ele falou assim, eu pago o dobro, 20. Por quê? Pra pessoa, tipo, vem comigo que você vai receber, mas eu preciso de alguém que seja eficiente, porque a minha mente não para, e eu tenho que tirar do colo os projetos, né? Então, era assim que ele contratava, ele sempre buscava as melhores pessoas naquilo para que ele pudesse não perder muito tempo com o aprendizado, com a parte. Você que cuida disso, então o filme ele é muito interessante nisso. Por quê? Analise o seguinte: imagine você que é um pequeno empreendedor, uma pequena empreendedora, tendo caixa para tirar do colo, tirar da sua mente os projetos que às vezes ficam incubados. E aí, você tem caixa. Caixa não é o problema. O que tende a acontecer? Você encontrar as melhores pessoas para fazer esse projeto acontecer. Então, a parte até de recrutar pessoas, ela é desafiante, mesmo quando você tem dinheiro. Só que uma vez que você encontra essas pessoas e você pode, né, sustentar isso, só vai. E ainda assim tem os desafios, porque realizadores têm desafios muito grandes e o filme ele contextualiza isso. Então ele não contextualiza tipo alguém começando do nada e avançando, não. Você tem tudo para executar, vai. Só que para você ir, não são pessoas muito comuns, são pessoas fora da caixa. Os realizadores são pessoas fora da caixa. Então, tanto no filme dele, a imagem é diferente, ele sempre busca velocidade, ele analisa, nem que ele fala assim, putz, esse filme já, o que receber tá bom pelo filme, porque só a produção dele falou assim, enquanto não tivesse do jeito que ele queria, refazia, regravava, putz, esse avião, por que não tem tal velocidade? Ué, porque é mais pesado, falou assim, então se a gente diminuir a asa, falou, mas é possível? Falou, por que não é possível? Para ser possível, o motor tem que ser tanto. Então, quando você entende daquilo que você está fazendo, e eu acho que esse é o maior
também um grande diferencial nesse personagem e nessa vida, né, que essa pessoa teve. Não é só você desejar fazer, você tem que entender também daquilo, porque você está conversando de igual para igual. Você só delega. É como o Ford, por exemplo. Ah, eu quero um motor de, sei lá, 200 cavalos, mas não consegue. Fala assim, é possível, encontre a forma de fazer. Então, normalmente, empreendedores fora da curva e quem está vendo lá na frente, eles têm um ponto de vista que às vezes o próprio especialista se limita. Só que uma vez que ele coloca a demanda, o especialista vai o quê? Em busca do conhecimento e dos recursos para aquilo ser viável. E esse filme ele mostra isso. Então é um filme realmente assim para quem está pensando fora da curva, tá? Excelente para projeto, comportamento empreendedor. Então ele vai se cercando de pessoas em diversas frentes porque ele precisa ter outras mentes. Então ele tem alguém que cuida do dinheiro, ele tem alguém que cuida dos projetos de engenharia e da aviação, ele tem alguém que cuida da casa de recursos, ele tem alguém que vai, tipo um advisor, que vai, você vai ficar de olho no mercado para oportunidades. Então são pessoas que retroalimentavam ele com dados, né? Ele tinha um diretor de imprensa, então assim, cada departamento, vamos pensar assim, ele era o cabeça e cada pessoa era um braço dentro de algum ponto que ia imputando para ele o que precisava acontecer e ele ia tomando decisões. Então ele era um tomador de decisões e decisões de risco. E aqui eu trouxe essa cena que é uma cena da gravação, mas ao mesmo tempo também uma cena de onde, por exemplo, ele tem lá uma situação que foi construído um novo avião, por exemplo, um novo protótipo que ele desenhou. E aí ele passa a mão na fuselagem e tá cheio de rebite, né? E aí ele faz o casamento como se estivesse passando a mão no corpo de uma mulher, porque ele era muito galanteador. Então ele estava sempre acompanhado de uma mulher bonita, uma mulher jovem. Olha como a vida imita a arte. O Leonardo DiCaprio até hoje é desse jeito, né? E ele passa assim e fala, ó, não, eu não quero isso aqui. Eu quero que isso aqui seja liso, né? Que não tenha nenhum desnível. E aí, quando você está acostumado a fazer uma coisa, você tem que mudar a forma de pensar e a forma de fazer, mas porque alguém que está olhando para o futuro fala assim, não, fica feio esteticamente, isso diminui o atrito, então deixa o avião mais lento. Eu quero inovação, né? E aí ele demanda isso, então ele aprovava cada projeto. E aqui atrás o diretor, não vou me lembrar o nome desse diretor agora, mas ele é um diretor famoso aí. E inclusive tem uma reportagem dele falando que ele quase desistiu de dirigir esse filme porque pensa o seguinte: todo segmento tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E todo mercado ele é corrompido. E se você não puder fazer aquilo que você acredita, como, por exemplo, produzir um filme ou dirigir um filme, né? Fica muito complicado, aí depois ele acabou mudando de ideia e tal, mas enfim. E você vê isso no próprio filme em si, né? O quanto dirigir algo, às vezes você vai confrontar inclusive quem está no seu time. Porque não é só o querer, ele falou assim, tá, então por que não dá? Por conta disso, falou, e tal material? Ah, nunca foi usado, então a gente vai testar. Por quê? Precisa testar. E ele era inclusive piloto de teste, então ele não só tinha um amor pelo cinema, mas ele tinha um amor pela aviação, então ele acabava tendo outros negócios, um em paralelo com o outro, e as pessoas cuidavam dos projetos em si. E isso numa idade, gente, que ele era novo, ele era muito novo, mas a cabeça dele era, putz, 50 anos à frente. Aí tem até enquanto ele produzia o filme, e ele era uma pessoa de exatas, ele era uma pessoa muito de exatas, e ele tinha muito conflito na parte humana. E aí teve um filme que ele fez no meio do caminho, que ele fez um cálculo de como deveria estar o decote da pessoa. E o interessante de se envolver com projetos, e isso eu vi também em multinacionais, porque quando você tem um projeto, por exemplo, numa empresa, e você tem os impasses do projeto, como a aprovação de diretoria, você tem que defender sua tese. Você tem que falar o porquê você optou por esse caminho. Porque senão
Também você nem sempre tem a liberdade, porque existe uma hierarquia em tudo, né? Nem tudo dá para ser feito no mercado, existem as regrinhas do jogo, mas perante algumas situações que são injustas, você tem que saber se defender. Então, tem algumas cenas que ele é contextualizado pelo pessoal da censura, que não vão liberar, e aí ele vai até essa audiência e prova na matemática que, tipo, é incontestável o que vocês querem. Porque já foi produzido outros filmes com um selo que é pior do que o cenário que eu estou propondo. Então ele sempre tinha argumento, porque ao mesmo tempo que ele inovava, ele estava atento com as regrinhas do jogo, daquilo que ele estava fazendo. Só que a genialidade, ela anda para a par com a loucura. Como ele foi super protegido na infância, ele desenvolveu toque, então ele tinha transtorno compulsivo com relação a germes, né? Então a questão lavar a mão, tocar em lugares, ele não gostava de apertar a mão das pessoas, ele teve que ir superando isso no decorrer, e isso se tornou meio que uma loucura para ele. E chega a um ponto, que é o ponto ápice, que sim, eu assistindo, não esperava ter esse tipo de cena, e foi bom eu não ter visto sinopses. Aí você fala, mas eu tô vendo agora. Você tá falando, porque você não assistiu, então vai assistir com outro olhar. Que ele chega um momento que ele tem a histeria ali, né? Arrebenta, porque ele é um excêntrico, tem a questão de enxergar além. Ele falava que, tipo, com a parceira dele, né? Sempre tinha uma ou outra que era com mais tempo, que ele se abria mais, que ele tinha medo de estar ficando louco, porque ele criava coisas que não existiam. Então, ele via que ele tinha que criar aquilo. Então, ele pegava e criava. E isso é a imaginação que vai além, né? Imagina você trazer para um momento presente algo que só no próximo século vai ter. E não são pessoas normais, são pessoas fora da curva. Então, primeiro que é natural você ser considerado louco quando você executa coisas, quando você vai além. E isso está no empreendedorismo também. Só que você é louco até você ter resultado. Depois que você tem resultado, toda a sua labuta, né, se torna storytelling. Mas enquanto você não tem um resultado, você às vezes é taxado de louco, de louca, né? E ele chegou nesse ápice. A diferença é que ele tinha dinheiro, ele tinha pessoas, só que a mente dele já estava em outro patamar. Então ele era um realizador dentro daquilo, mas ele tinha um espírito de desbravador. E isso fazia com que ele sucumbisse dentro das próprias sombras. Só que, certamente, tudo é aprendizado. E, gente, isso foi baseado numa história real do Charles. Não, é Howard Harkness. Depois de receber a herança do seu pai, Howard Harkness, Howard Harkness, passou a investir na indústria do cinema e ajudou a carreira de grandes nomes de Hollywood. Apesar do sucesso e da riqueza, o pioneiro da aviação sofria de depressão e fobias paralisantes, porque beirava realmente a loucura. E era uma mente diferente, é um cérebro diferente, tanto que às vezes eu falo assim, as pessoas são enviadas para os ambientes que elas precisam estar, para superar e para continuar, né? E para finalizar, mesmo passando por todos os perrengues, ele tinha desafios sempre maiores, porque imagina você ter uma frota de aviões e vai ficar com um mercado que às vezes só tinha um. Você se torna a segunda empresa nesse segmento. Então existia uma concorrência que queria impedir que isso acontecesse, porque senão perderia mercado. E essa empresa cria, né, contexto para que não se aprove. Gente, isso daí a gente vê desde o Barão de Mauá, que projetos dele foi cortado na história do Barão de Mauá, porque o Império não queria que ele se destacasse e ele queria fazer projetos para a sociedade. Então, assim, você vê todas as histórias de grandes empreendedores, a questão da política, a questão do sistema, ele boicota, querendo ou não, um avanço de muitos grandes nomes. Às vezes a gente não enxerga isso porque a gente atua num nível muito menor.
né, de consciência, de projeto, mas quem está acima de uma linha, que trabalha de uma forma que vai trabalhar com bi e tri, como até o dos foguetes, o Alan Musk, que Alan Musk? Não, o nome dele, né? Esqueci. Qual que é o primeiro nome dele? Esqueci. Não é Alan Musk, não. Musk. Fugiu agora o nome dele. De que às vezes a gente vai ter grandes desafios para concretizar aquilo que você se propõe. Só que tem uma coisa muito interessante nessas últimas cenas, que é ele sendo contestado, porque ele pegou dinheiro do governo na época para conduzir os projetos, mas ele tinha dinheiro também. Então, independente dos recursos públicos disponíveis, ele tinha o seu próprio capital, por conta dos outros negócios, por conta dessa grande herança. Então, muitas vezes ele colocava dinheiro porque, olha, eu não estou colocando só para questões comerciais, mas porque eu amo e eu acredito nisso. Então, ele fazia as coisas acontecerem. E aí tem uma cena, principalmente nesse final, que ele tá num debate, né, onde o pessoal estava querendo impedir ele de fazer alguns projetos. E aí ele entende isso, que eu acho que é interessante de quem tem uma mente como essa. Se tá alerta aos lobos do processo. E ele capta informações muito rápido, até porque ele é desconfiado de muita coisa, né? Então ele acredita naqueles que estão com ele, porém ele desconfia daqueles que está contra ele, né? Então ele está sempre com o radar muito ligado. E aí você fala, nossa, imagina uma pessoa envolvida em tantas coisas, mas com um radar muito ligado. E aí tem neste contexto, e aí o pessoal fala, não, dinheiro, você não entregou o avião. Ele falou assim, olha, vocês podem me achar louco, e eu sei que muita gente me acha excêntrico, mas se tem uma coisa que eu não sou, e isso a minha reputação garante, é ser mentiroso. Porque ele era extremamente honesto com tudo. Então, apesar dele pensar lá na frente, de fazer doideira, de reproduzir, gastar dinheiro, uma coisa era certa, ele não mentia. E o fato dele não ser mentiroso calou todo mundo, porque ele falou assim, aí ele estava construindo um dos maiores aviões construídos até o momento, e aí ele falou assim, se esse avião não voar, eu mesmo mudo esse país. E o avião voou. Então, assim, ele acreditava nos projetos e nas pessoas que estavam envolvidas com ele, apesar de toda essa excentricidade. Ou seja, ok, você pode até me falar que eu sou louco, mas uma coisa que eu não sou mentiroso. E aí todo mundo se calou, porque de fato ele cumpria aquilo que ele falava. Ele não tinha desonestidade, ele era muito honesto nas coisas que ele fazia. Só que ele pensava fora da caixa. Bom, pontos altos desse filme. Atitude. Gente, independente, tendo ou não tendo dinheiro, atitude é tudo. Atitude é tudo. Ousadia também é tudo, porque às vezes você tem atitude, mas você não é ousado. E depois eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu tenho bastante atitude, mas onde que tá minha ousadia? E às vezes eu creio, tá? Que a gente fica muito limitado por questões financeiras, porque sim, muita coisa requer recurso. Só que o movimento traz o recurso. Então, ficou um aprendizado aí para mim. Tem códigos nesse filme muito interessante para o comportamento empreendedor. Ele era uma pessoa fora da curva, então a questão de ser visionário significa você enxergar além do senso comum. Inovação, então eu enxergo, mas eu realizo. E aí isso leva a buscar por inovação, de modelos, de materiais, testar, né? Tipo, ó, a gente tem que chegar em tal velocidade para eu voar acima de. Tem uma parte do filme que ele fala assim, ó, por que as pessoas não estão voando? Porque dentro de tal faixa tem muita turbulência, então tem que estar acima disso. Só que para eu estar acima disso, isso na época, né, eu teria que construir um avião XYZ com tal motor para tipo sustentar essa ida por tanto tempo. Então percebe a lógica da pessoa. E aí falou assim, mas a gente tem isso hoje? Não, então a gente tem que construir e testar. Então, imagine ser piloto de teste de avião. Tanto que ele sofreu acidente num dos testes. Mas enfim, assista o filme. Beira a loucura, né? Um comportamento empreendedor, uma pessoa visionária, um gênio, tem genialidade, só que em paralelo tem a loucura ali também. Por quê?
Você é louca até você ter resultado. E mesmo você tendo resultado, você vai ser excêntrico. E a excentricidade, ela é sanada com a verdade. Porque, ok, beleza, você é tudo isso, mas você é de verdade, você é real, você garante. E a questão de delegar. É o ápice que eu faço assim, meu, chega uma hora que sim, e não tá servindo, troca a pessoa, e assim sucessivamente. Então é um filme que eu falei, eu achava que eu tinha assistido, mas eu não tinha assistido. Mas esse achômetro veio porque o ator principal, eu já vi vários filmes com ele. Então, na minha cabeça, de alguma forma, eu já tinha visto. Não, eu vi ele, mas esse filme eu não tinha visto. Então, check, ó, super, super indico.